Vamos lá? Nós temos agora mais 3 questões. Nós temos aí o primeiro texto, cujo título é Esse, Essa. Talvez por ter nascido sem pai, talvez por ter sido um menino solitário, talvez porque ainda não havia televisão nem videogame, ou talvez porque fosse um menino tímido, logo que pude decifrar as formiguinhas pretas, meu lazer passou a ser a leitura. Nada de estudo, nada de busca do saber. Ler para sonhar, para sentir-me na pele dos protagonistas, para me divertir mesmo. Quanto dessas leituras habita ainda em mim? Mas, pulando Lobato e os queridos autores da literatura juvenil, lembro-me de O Suave Milagre, do escritor português Eça de Queiroz. Que impacto! Eu lia e relia o conto, lágrimas, frissons, emoções que acredito nunca mais ter conseguido sentir ao ler um texto. O Suave Milagre continua como uma das minhas narrativas favoritas. Que conto? Esse, essa... Então, vamos para as afirmativas, para a pergunta e para as afirmativas. No trecho, logo que pude decifrar as formiguinhas pretas, a expressão destacada estabelece uma relação temporal, consecutiva, final, modal, condicional. A expressão em destaque é logo que, uma expressão adverbial, um elemento conector, né, que nos ajuda aí na progressão dos textos, para estabelecer algumas relações de sentido. Nesse caso aí, quando se afirma lá no texto, ou talvez porque fosse mesmo tímido, logo que pude decifrar as formiguinhas pretas, nós podemos observar aí uma relação, né, temporal, porque a expressão logo que, se nós fôssemos substituir por algum elemento conector de tempo, nós veríamos que se encaixaria muito bem. Ou seja, ou talvez porque fosse mesmo tímido, quando pude decifrar as formiguinhas pretas, assim que pude decifrar as formiguinhas pretas, ok? Então, o que se estabelece é uma relação temporal. Não pode ser consecutiva, porque a gente não tem uma relação de causa e consequência. Decifrar as formiguinhas pretas não tem relação de consequência em relação ao que foi dito anteriormente, né? Talvez porque ainda não tivesse televisão nem videogame, ou talvez porque fosse mesmo tímido. Não é uma relação de finalidade, tá certo? A gente não consegue nem encaixar um conectivo aí de finalidade, nem videogame, ou talvez porque fosse mesmo tímido, a fim de que pude decifrar. A gente não consegue ter esse tipo de relação. Nós não temos aí nenhum tipo de relação modal, e condicional muito menos. A gente não conseguiria encaixar aí um conector, né, que revele aí condição, né? Porque fosse mesmo tímido, se pude decifrar as formiguinhas pretas, não se encaixaria. Então, a melhor resposta que nós temos aí é que a expressão logo que estabelece uma relação temporal, tá certo? Como em alguns casos, que a gente pode citar como exemplo, logo que chegamos, a chuva desabou. Assim que chegamos, tá certo? Uma relação temporal. Quando sair, passarei na escola. Veja, assim que sair, logo que sair, passarei na escola, ok? Esses conectivos geralmente estabelecem esse tipo de relação, dependendo do contexto, ok? Outro texto que nós temos aí é o berço da filosofia e da democracia. Atenas pode se orgulhar de ter sido o berço da filosofia, conhecimento que superou os mitos na tentativa de se explicar o mundo. Nas ruas da capital grega circularam pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles, filósofos cujas ideias tornaram-se baluartes para a sociedade ocidental, apesar dos milhares de anos que nos separam deles. Além disso, foi lá que se viveu uma experiência até então inédita de democracia, sistema político defendido hoje nos 4 cantos do planeta. Atenas viu nascer a democracia, o primeiro regime político a pregar a igualdade de direito entre todos os homens, independentemente da classe social. Mesmo que ele não tenha funcionado a pleno vapor na antiga Grécia, foi lá que o sistema nasceu, e dessa experiência partiram as ideias e modelos subsequentes. Sem a ousadia ateniense de pregar e defender valores até então nunca cogitados, provavelmente o rumo da humanidade teria sido diferente. Pergunta é: do fragmento
Além disso, foi lá que se viveu uma experiência até então inédita de democracia. A expressão destacada tem um valor semântico de acréscimo, comparação, consequência, oposição ou proporção. Como nós podemos observar aí, essa expressão ela tem um valor de acréscimo. Por quê? O período anterior ele trata de apresentar, né, algumas questões que falam sobre o que acontecia nas ruas da capital grega. Então circulavam pensadores, que se tornaram baluartes para a sociedade ocidental, mas além do que foi dito anteriormente, a gente tem também, além da palavra além, a gente tem a junção aí da preposição de, mais o pronome isso, e a gente sabe que o pronome isso ele estabelece essa relação de retomada do que foi dito anteriormente, tá certo? Então, a expressão além disso, ela acrescenta, ela auxilia o leitor a entender que a partir do que foi dito anteriormente se vai acrescentar algo. Então, além disso, foi lá onde a gente tem que observar aí esse deítico, né? E retomar para observar onde foi que se viveu uma experiência até então inédita e perceber que isso acrescenta uma informação ao que foi dito anteriormente, ok? Então não resta dúvida de que, além disso, é uma expressão que tem um valor semântico, tem um sentido aí de acréscimo. Não é comparação porque não se está tentando comparar, estabelecer relação de comparação, né? Uma coisa comparada à outra. Né? Não é uma relação de consequência, não é? Porque é uma informação que vem depois, é o que se acrescenta à ideia dos filósofos gregos terem contribuído, né? Terem se tornado baluartes para a sociedade ocidental. Nós não conseguimos estabelecer uma relação de comparação, porque não existem dois polos semânticos opostos aí, sendo colocados em dois planos diferentes, né? E proporção também não, até porque nem se encaixaria aí um conectivo que indica a proporção, não é? A medida que, ao passo que, ok? Então, para exemplificar, a gente tem aí uma tirinha, uma falda, que vocês podem ver o outro uso da expressão além disso. Expressões como além disso, ademais, elas têm elas podem estabelecer esse tipo de relação semântica de acréscimo, tá certo? Eu não entendo essa história de dentes de leite. Eles não são bons, por que tem que ser trocados? Fico revoltado em ter que trocar uma coisa que ainda me serve. Além disso, e aí Mafalda acrescenta outra informação. O próximo texto que nós temos aí é a ceia. O restaurante era moderno e pouco frequentado, com mesinhas ao ar livre, espalhadas debaixo das árvores. Em cada mesinha, um abajur feito da garrafa projetando sobre a toalha de xadrez vermelho e branco um pálido círculo de luz. A mulher parou no meio do jardim. Que noite! Ele lhe bateu brandamente no braço. Vamos, Alice. Que mesa você prefere? Ela arqueou as sobrancelhas. Com pressa? Ora, que ideia! Sentaram-se numa mesa próxima ao muro e que parecia a menos favorecida pela iluminação. Ela tirou o estojo da bolsa e retocou rapidamente os lábios. Em seguida, com um gesto tranquilo, mas firme, estendeu a mão até o abajur e apagou-o. As estrelas ficaram maiores no escuro. Ele ergueu o olhar para a copa da árvore que abria sobre a mesa um teto de folhagem. Daqui não vejo nenhuma estrela, mas ficam maiores. Abrindo o cardápio, ele lançou um olhar ansioso para os lados. Fechou-o um suspiro. Também não enxergo os nomes dos pratos. Paciência, acho que quero um bife. Você me acompanha? Ela apoiou os cotovelos na mesa e ficou olhando para o homem. Seu rosto fanado e branco era uma máscara delicada emergindo da gola negra do casaco. O homem se agitou na cadeira. Tentou se fazer ver por um garçom que passou a uma certa distância. Desistiu. Num gesto fatigado, esfregou os olhos com as pontas dos dedos. Meu bem, você ainda não mandou fazer esses óculos? Faz meses que quebrou o outro e até agora... A verdade é que não me fazem muita falta. Mas a vida inteira você usou óculos. Ele encolheu os ombros. Pois é, acho que agora não preciso mais. Nem de mim. Ora, Alice. No trecho,
também não enxerga os nomes dos pratos. A palavra destacada estabelece uma relação de soma, condição, oposição, conclusão ou tempo. Nós voltarmos ao texto, nós vamos observar que o narrador diz: abrindo o cardápio, ele lançou um olhar ansioso para os lados, fechou com um suspiro. E aí, também não enxergo os nomes dos pratos. Paciência, acho que quero um bife, você me acompanha? Essa palavra também, ela estabelece que tipo de relação semântica? Se nós analisarmos bem, vamos perceber que ela estabelece uma relação semântica de soma. Porque, na verdade, ele se une a ideias que foram ditas anteriormente, como se fosse numa sequência, ok? Porque se diz, a fala anterior diz assim: daqui não vejo nenhuma estrela, mas ficam maiores. Abrindo o cardápio, ele lançou um olhar ansioso para os lados, fechou com um suspiro e disse: e não enxergo os nomes dos pratos, mas também não enxergo os nomes dos pratos. Tá certo? A gente tem aí, pode substituir o advérbio também por outras expressões.